Louvado seja Deus. Diz assim, texto de Romanos capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus. Graças a Deus por isso. Não é, pô? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, se inclinam para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade pode ser. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém tem o Espírito de Cristo, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne, porque se viverem segundo a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito mortificares a obra do corpo, vivereis, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Graças a Deus por isso, louvado seja Deus por esse texto. Aliás, este capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos não se pode, eu creio que é difícil a gente falar, é um mais, outro menos, a Bíblia inteira é cheia de, mesmo quando Deus está nos repreendendo de alguma coisa, mas se você for ler esse capítulo todo, este é aquele mesmo que diz, nada nos separará do amor de Deus. Este é o mesmo capítulo. Embora a gente sabe que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos originalmente, né? Então esta aqui é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. E na verdade o que se refere a este capítulo 8 é o que está escrito no capítulo 7, que é a batalha entre a carne e o Espírito, entre o pecado que nos ronda de perto e o Espírito, que quer nos levar até Deus, que quer trabalhar em nós, que quer transformar a nossa vida, que quer mudar o nosso estado de coisas, que quer fazer uma obra regeneradora, restauradora em nós. Então, se você for ler o capítulo 7 de Romanos, vai dizer exatamente isso, a luta da carne contra o Espírito. Nós, na quarta-feira, aqui o pastor João trouxe um estudo, um ensino, e a gente comentou um pouco, ele falou sobre isso, sobre a batalha que existe. A gente não vê, mas ela existe. A gente não vê, mas às vezes sente. Às vezes entende que tem algo acontecendo que a gente não consegue justificar. Mas existe dentro de nós, essa é uma realidade de todo ser humano, uma batalha entre a carne e o Espírito.
porque a carne milita contra o Espírito. Sempre. Sempre. A gente tenta olhar por um lado. E aqui o texto de Paulo, depois que ele faz toda uma descrição sobre o que significa isto, então ele diz, portanto. Então a palavra portanto quer dizer, então vocês escutaram isso? Então ouçam agora. Portanto, aqueles que estão, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas ele coloca uma vírgula que determina se isso vai acontecer ou não. Aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. O Espírito que nos livrou da morte, que nos tirou da condenação, que nos trouxe vida, que nos trouxe paz. A lei estava enferma, não tinha como salvar ninguém. Então Deus já tinha no seu caminho, já tinha naquilo que ele entendia, um Salvador para que nós pudéssemos hoje estar aqui colocando tudo que já fizemos até agora. O culto poderia ter terminado quando nós ministramos a ceia, porque a ceia já nos diz exatamente isso. Então tudo aquilo que nós buscamos de Deus, tudo aquilo que nós nos colocamos na presença dEle, desde o primeiro dia que nós entregamos a nossa vida para Cristo, precisa haver uma mudança dentro de nós. É isso que Paulo está falando. E tanto que ele reforça tanto isso que ele fala, aqueles que andam segundo o Espírito. E ele fala assim, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E Paulo está falando isso aos romanos não com uma certeza, ele está colocando um se. Para que a gente busque olhar para dentro de nós e buscar entender que o Espírito de Deus está em nós e o sacrifício de Cristo veio até nós para que a gente pudéssemos ser transformados. Se não há transformação, se eu continuo fazendo a mesma coisa que eu fazia antes, se eu continuo não conseguindo discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, eu estou andando segundo a carne. Esta é a realidade da palavra de Deus, não há como fugir disso. Então, as obras da carne e as obras do Espírito e o fruto do Espírito estão descritas mais à frente, quando Paulo vai falar aos Gálatas, capítulo 5. Então, se quer saber se você está andando segundo a carne, leia Gálatas, capítulo 5. Vai dizer tudo que são obras da carne. Está escrito tudo lá, está tudo enumerado. E também fala daquilo que é o fruto do Espírito. O fruto só vem se tiver uma raiz, o fruto só vem se tiver uma semente, o fruto só vem se tiver uma flor, o fruto só vem depois que a árvore cresce, depois que o fundamento é plantado, então vem o fruto. Ou você já colheu o fruto antes de plantar alguma coisa? Não tem essa chance. Então Deus deixa bem os autores bíblicos que foram ungidos pelo Espírito Santo, eles usaram coisas e formas para que ninguém tivesse nenhuma dúvida. Essa aqui não é uma linguagem angelical. Essa não é uma linguagem que, quem sabe, se fala nos céus. Esta é uma linguagem apropriada para mim e para você. Para que a gente entenda o que Deus está fazendo, para que a gente compreenda o que o Espírito de Deus pode fazer em nós, o que a presença de Deus pode trabalhar em nós. Então todo o capítulo 7 é essa questão do pecado, da questão de já estarmos mortos para o pecado, da questão de assumirmos isso, de entendermos que o Espírito Santo quer trabalhar em nós, e tudo isso vai desencadear naquilo que Jesus fez por nós e na palavra que Paulo nos deixa escrito aqui aos Romanos como chave. Nenhuma condenação mais há. Nenhuma condenação mais há. Por isso eu digo para vocês aqui, como um pensamento meu, entendo por esta passagem aqui, que muitas pessoas querem, eu não compreendo que seja necessário, a partir do momento que você está vivendo segundo o Espírito, que você vá lá no teu passado e você entenda que você seja sujeito a algum tipo de maldição que te alcance até hoje, mesmo você sendo cristão. Se você está andando segundo o Espírito de Deus, buscando a palavra de Deus, não existe mais condenação. Não há necessidade de ir lá para trás e sacrificar por filhos, etc. Não há mais, a Bíblia é clara.
mas se acontece alguma coisa, se aqui está falando que a gente anda segundo a carne, não estamos andando segundo o Espírito. Aí eu acredito que sim. Aí as maldições podem alcançar. Mas aquele que está em Cristo, aquele que está conduzindo, porque senão a palavra aqui é mentirosa, se nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, então tudo se aniquilou. Por quê? Porque a condenação foi jogada sobre ele. Pensa um pouquinho, o que acontece com... quais são os direitos de um condenado? Talvez hoje o condenado tenha muitos direitos, até talvez mais direitos do que muitos cidadãos de bem, infelizmente. Em todo mundo é assim. Mas eu pergunto para você, na época de Jesus, na época que este evangelho foi escrito, quais eram os direitos de um condenado? Nenhum. Nenhum. Não existia direito algum. Quando a pena era capital, quando o julgamento era capital, então não tinha direito a nada. Então eu fui dar uma pesquisada em algumas coisas sobre condenação, né, na época de Jesus, e achei um texto que está lá no site, quem é advogado, Mateus, quem está lá no jus. Não sei o que lá, BR. É um escrito de um advogado dizendo que o julgamento mais injusto de toda a história humana, desde os primórdios até o que se vê hoje, foi o julgamento de Jesus. Ele coloca 33 fatos que dizem que foi para que considerassem este o julgamento mais injusto de toda a história. Como, por exemplo, ele foi preso à noite, não poderia. Como, por exemplo, ele foi entregue, ele foi traído por Judas por 30 moedas de prata. A própria lei judaica dizia que aquele que fosse acusado por um traidor não teria sobre ele efeito nenhum. E 33, eu não vou ler porque não é o nosso ponto aqui. Ele não teve advogado, ele não teve testemunhas. Está lá escrito as 33, digamos, entre aspas, leis que impediram, que não poderiam ser executadas sobre Jesus. Mas naquele dia, e eu vi isso, está narrado em Mateus, Evangelho de Mateus 27, Marcos capítulo 15, a gente vai entender alguma coisa sobre condenação de Cristo olhando lá atrás. Porque os tempos de hoje não servem de modelo para o que era lá atrás. Então, quando a gente vai ver lá que Jesus entra em Jerusalém, Jesus está pregando, Jesus está falando, sabendo já que estava condenado, então na noite, o que nós narramos aqui? Na noite em que Jesus foi traído. Veja que tudo isso se afunilou para este dia. Uma noite antes, Jesus fez a Páscoa com seus discípulos. Comeu a Páscoa durante a noite e foi preso na madrugada, orando no Getsêmani. Quando volta, ele é preso. Todo o julgamento dele foi feito durante esse tempo todo. Ele foi entregue na mão do governador de Pilatos. E Pilatos chega diante do povo e tinha lá um termo que daí eu até escrevi, privilegium pasquale. Veja que como o tempo de Deus é perfeito. Às vezes a gente debate um pouco com Deus sobre o tempo das coisas, né? A gente quer normalmente que as coisas aconteçam antes, mas veja como o tempo de Deus foi tão perfeito que tudo que Deus falou foi se cumprindo no dia exato. Então Jesus foi preso e naquele dia, neste dia de privilégio pasquale, o governador tinha autoridade de chegar lá na praça e dizer assim: olha, vocês podem salvar alguém. Vocês podem salvar alguém. E foi o que aconteceu exatamente com Jesus. Então ele foi conversar com Pilatos, toda aquela conversa que a gente sabe que houve, mas o ponto final que culminou com tudo isso foi a hora que Pilatos sabia que tinha que escolher entre alguém. Né? Vocês sabem a história. Então Deus promove naquele momento a execução de alguém.
Então ali o direito era zero. Então a Bíblia nos narra, Mateus 27, Marcos 15, que existia um homem que tinha feito uma rebelião. Ele era um revolucionário também, Barrabás, de nome Barrabás. Então tem toda uma busca de teólogos sobre o nome de Barrabás, que tem uma ligação com o que estava acontecendo ali. Então Barrabás era um revolucionário que tinha feito uma confusão lá, e nessa confusão ele tinha matado uma pessoa. Ele era um assassino, ele era um homicida. Então foi trazido até a presença de Pilatos esses dois homens, Jesus e Barrabás, como vocês sabem. Então a condição maior daquele momento ali estava sobre alguém será condenado à morte. Então hoje que a gente conhece a história, hoje que a gente sabe, mas se nós estivéssemos lá naquela hora e Pilatos falou para o povo, olha, eu posso soltar alguém. E ele estava querendo soltar Jesus. Se você for ver o texto, Pilatos estava querendo soltar Jesus. Porque não via nele, como Herodes não viu mal algum. Mas ele coloca Barrabás aqui, um revolucionário da época lá, que fez um fervo e matou uma pessoa, e coloca Jesus do lado e fala para o povo, agora vocês escolhem. Escolham quem vocês querem que eu solte. Se você for ler o texto, é exatamente essa sequência. Quem vocês querem que eu solte? Querem que eu solte Barrabás? Querem que eu solte Jesus? Então a gente sabe que a história bíblica nos diz que o povo levantou a sua mão e disse, soltem Barrabás. Mas Barrabás era um homem cheio de pecado, Barrabás era um homem homicida, Barrabás tinha matado pessoas, mas ele tinha feito um fervo lá, que era o que o povo da época imaginava que teria que ser sido feito. Do outro lado, Jesus, açoitado, Jesus naquela condição ali de sem falar nada, de nem abrir a sua boca, porque já havia a profecia de que ele não abriria, e como um cordeiro mudo, ele seria levado ao matadouro. Então o povo diz que seja solto Barrabás, que seja solto aquele que tem pecado, que seja solto aquele que é homicida, seja solto aquele que mata, seja solto aquele que faz rebelião, seja solto a raça, o gênero humano. E quem sabe nós lá naquela situação, talvez, hoje não, se eu for perguntar aqui, vamos todo mundo levantar a mão a favor de Jesus, mas naquela época não sei se nós não estaríamos nesse mesmo coro, solta Barrabás. Então Pilatos faz isso e diz, então tá bom, então se vocês querem, Barrabás, você está solto. Mas daí ele fez uma outra pergunta. O que vocês querem que eu faça com Jesus? Com este. E aí o povo num coro disse, crucifica. Como assim? Crucifica. Então ali está, nessa relação, está exatamente a nossa vida. Exatamente o que Paulo está escrevendo aqui aos Romanos. No capítulo 7, ali está a essência do gênero humano em Barrabás e a essência genuína de Deus em Jesus Cristo. E o povo escolhe quem? Escolhe a essência humana, a essência pecadora, a essência homicida, a essência que não leva a nada. Então, quando ocorre esse julgamento, a condenação é imediata. Então, quando o povo diz, crucifica-o, então Pilatos fala, agora não posso fazer mais nada. E ele faz um ato que é lembrado em toda a história. Ele lava as suas mãos. E a questão é, Jesus é açoitado, Jesus vai para a cruz, condenado, sem chance alguma de nada. Mas era para ser assim. Deus estava aprovando aquilo, porque a Bíblia diz em Isaías 53, estava agradando a Deus aquilo, estava agradando a Deus moê-lo, para que depois ele visse o que aconteceria.
Então Jesus vai e morre por mim e por você, e morre por Barrabás, e morre pelo Barrabás que há entre nós, e morre pelo Barrabás que havia em nós. O mesmo Espírito que havia em Barrabás, a mesma carne, é a mesma carne que nós temos, é a mesma condição que nós temos. Então, quando Jesus vai à cruz, morre e ressuscita, Deus nos dá o poder de sermos chamados o quê? Filhos de Deus. Por que a cruz? Porque a maldição toda da condenação pecaminosa tinha que ser no madeiro. Então Jesus é morto, é crucificado e ressuscita ao terceiro dia. Então o apóstolo Paulo nos fala aqui em Romanos: então, irmãos, portanto, depois dessa condenação, nenhuma condenação mais há sobre vocês, porque aquele que não devia nada foi condenado no lugar de Barrabás, foi condenado no meu lugar, foi condenado no teu lugar. Se eu ou vocês estivéssemos lá para sermos avaliados pelo povo, eles não iam gritar Jesus, eles iam dizer: solta o Haroldo, solta a Shirley, solta o Diego, solta o Paulo, solta o Luiz. E iam continuar condenando Jesus. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente precisa entender que Deus está promovendo em nós uma liberdade de que nós jamais teríamos. Nós estávamos condenados, como Barrabás estava, porque ele matou, ele ia para a cruz de qualquer jeito. Por uma obra que foi destinada por Deus, ele foi trocado por aquele que seria o Salvador da humanidade, por aquele que nos salvou lá na cruz, por aquele que enfrentou e não quis entrar com nenhum pedido, com nenhum pedido de habeas corpus, não foi entrado ninguém impetrou um pedido de habeas corpus para Jesus, não, deixaram ele ir. O próprio Deus deixou ele ir, porque hoje Deus está revelando para nós que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele vai dizer isso em Colossenses: havia uma cédula que era contra nós, havia uma nota promissória contra mim e contra você, havia uma nota promissória contra quem estava naquele dia lá, havia uma nota promissória e há uma nota promissória sobre aquele que não creu em Jesus ainda, mas a Bíblia diz que esta promissória foi rasgada naquele dia, e aquilo que nos condenava, hoje não nos condena mais. Hoje nós podemos estar diante do Senhor, olhar para Ele e dizer: Senhor, hoje eu tenho sobre a minha vida o espírito de adoção de filho que clama: Abba, Pai. Que clama: Abba, Pai. Só por isso, só por esse motivo. Então aquela condenação que vinha sobre nós desde o ventre da nossa mãe, desde o dia que nascemos, desde o dia que ainda não recebíamos Jesus, que não conhecíamos a Cristo como Senhor da nossa vida, tudo que se passou até ali estava nos condenando, e muitas pessoas, infelizmente, estão condenadas com o mundo. Mas hoje a Bíblia nos diz que não há condenação para nós, mas diz que nós temos que buscar andar em espírito, buscar converter-nos, buscar a autoridade do Senhor. Então Paulo fala aos Colossenses, capítulo 2, para ir já para o final da nossa mensagem, diz assim: sepultados, capítulo 2 de Colossenses, versículo 12, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estavas mortos nos seus pecados e na incircuncisão da vossa carne, ele vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária,
atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E então, despojando, ouça isso, despojando principados, potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Jesus na cruz expôs toda a força, todo o mal, todo o principado, toda a potestade, toda a maldade. Jesus expôs eles publicamente e fez questão de dizer: eu venci. Porque a palavra em João 16, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então agora eu quero dizer a vocês a palavra que o que Deus tem falado ao meu coração nesses dias aqui na igreja. Desde o culto de quarta-feira, Deus tem ministrado ao meu coração de que nós não temos usado a autoridade que nos foi dada na cruz. Que nós não temos usado a autoridade para repreender as coisas que nos cercam, para repreender as enfermidades, para repreender as pessoas que nos querem mal, para as pessoas que falam contra nós. Nós estamos sendo afetados pelo que nos falam. E o pior de tudo, nós estamos colocando a glória naquele que a própria Bíblia diz que já está derrotado, que sobre ele Jesus triunfou, que sobre ele Jesus venceu. Então Deus tem falado muito ao meu coração isso, de que nós aqui nesta igreja precisamos tomar sobre a nossa vida a autoridade que há no nome de Jesus. Não se abale, não deixe que as coisas entrem no teu coração e te entristeçam, que te façam entender que alguém está acontecendo alguma coisa, alguém está fazendo alguma coisa, ou estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Em nome de Jesus, repreenda isso. A autoridade desse nome está sobre a minha vida, está sobre a tua vida. Então ore e diga: Senhor, eu não aceito isso, e em nome de Jesus eu estou repreendendo desta forma, porque foi assim que Deus me ensinou. Você é filho, você não é bastardo. Você é filho de Deus, sobre a tua vida existe o poder de Jesus, está sobre mim, está sobre você. Então a autoridade que vem da cruz, o nome de Jesus, está sobre mim e está sobre você. E a gente tem ouvido isso, mas é natural, mas a igreja precisa ouvir isso. Então se está acontecendo alguma coisa na sua vida, clame pela autoridade que há sobre ti, que é Jesus, não é o pastor Haroldo, é Jesus. Não existe na Bíblia algo que nos diga que o pastor é autoridade espiritual sobre qualquer pessoa, não é. Em meu nome você não expulsa nada, em meu nome você não fala nada, isso é poder de manipulação, de medo. Não saia daqui, porque senão você vai sair debaixo da cobertura espiritual do pastor Haroldo. Não existe isso, irmãos. A cobertura, não tem na Bíblia escrito isso. A cobertura espiritual nossa só tem um nome, é Jesus Cristo, e o sangue dele, é esse que nos cobre, é esta cobertura que a gente tem, é essa autoridade que a gente tem. Deus me colocou aqui para comandar, para conduzir, e eu vou ter que, a Bíblia diz, orem pelos seus pastores, porque eles vão ter que dar conta sobre vocês. Eu sei disso. Mas isso não significa de que eu tenho autoridade sobre a tua vida. Então, se você não estiver aqui, você está à mercê de Satanás. Muitos falam isso para impor medo e cabrestar as pessoas, ser coronel na vida das pessoas, e isso não existe biblicamente, não existe essa palavra. Então aqui eu te digo hoje, em nome de Jesus, o Senhor desta igreja se chama Jesus Cristo, o Senhor, o Deus poderoso, aquele que veio, aquele filho do carpinteiro, que veio e que pregou a libertação e autoridade sobre nós. Então nós temos autoridade no nome de Jesus. Use esta autoridade, repreenda se a enfermidade, se alguma coisa que você vê, se alguma coisa que te falam, não deixe isso entrar no seu coração para te fazer mal. É exatamente o que o inimigo quer, que você pense que ele tem mais poder do que Cristo.
Logicamente, nós não podemos sair desprezando todas as coisas, porque nós temos que vigiar. Mas a Bíblia nos diz que Jesus os expôs publicamente ao desprezo e triunfou sobre eles. Quando Jesus encontrava demônios, primeiro que ele não deixava nenhum demônio falar, só uma vez que falou um pouquinho e já teve que, aí foi um esparramo, né? Porque eles chegavam e conheciam, e foi um texto que até eu postei agora esses dias, quando os filhos do sacerdote Seva, os 7 filhos dele tentaram expulsar o demônio de um rapaz. A Bíblia diz que o demônio falou para eles: eu conheço Jesus. E eles estavam tentando expulsar em nome de Jesus. Eu conheço Jesus e conheço Paulo. E vocês quem são? Então a timidez espiritual muitas vezes nos leva a sermos achatados pelo que nos acontecem. Nos acontecem coisas tristes? Sim. Nos acontecem coisas duras? Sim. Nos acontecem como aconteceram para muitas pessoas. Nos acontecem como aconteceram para Davi, como aconteceram para Moisés, como aconteceram para Paulo. Paulo narra: eu passei por problemas, eu tive que ser descido por um cesto no muro iam me matar. Paulo chega na cidade de Filipos e tem uma moça que adivinhava e olha os senhores do Deus Altíssimo. Ele olha: isso aqui não é Deus Altíssimo não, isso aqui é Satanás, eu te repreendo. E ele foi parar na cadeia por causa disso. Mas à meia-noite eles cantavam, glorificavam, e a autoridade de Deus olha para isso, e veio o terremoto e abalou aquilo, eles foram soltos. Então isso significa ação do poder de Deus. Entendo, a gente precisa clamar pela ação do poder de Deus nas nossas vidas. A gente precisa disso, irmãos. A gente precisa disso. Porque o que Deus me mostrou aqui desde quarta-feira nós estamos num lugar de luz, ar-condicionado, cadeira confortável, equipamentos de som. A igreja está estabelecida aqui fisicamente, mas não está estabelecida espiritualmente. A gente precisa clamar por isso, para que Deus nos dê autoridade de romper, seja o que for que tenha por essa redondeza, de romper, seja o que for, na vida de pessoas que entrarão por essa porta, e dizer a eles: em nome de Jesus, aqui você entrou, aqui você vai ser liberto, aqui você vai ser curado. Essa é a autoridade que Deus nos dá quando nós entendemos que não tem mais condenação para nós, porque andamos segundo o Espírito e somos feitos filhos de Deus. Então tome isso para você. Não baixe a guarda. Não deixe o inimigo fantasiar coisas na sua mente. Primeiro de tudo, ele vai tentar te amedrontar. Primeiro de tudo, ele tenta te amedrontar para que você vá para um cantinho e fique encolhido lá. Como se você não tivesse um Deus. É isso que Deus pôs no meu coração. Muitas vezes você tem sido tímido. E foi justamente isso que me tendenciou, que Deus me mostrou quando estava em outro lugar, e Deus falou para mim, e eu conversava com Deus: Senhor, isso está muito em banho-maria, isso é muito festeira para cá, muito banho-maria, Deus tem que ter autoridade. Então hoje Deus falou ao meu coração, e eu reconheço isso diante dEle, que eu estava adentrando novamente ao mesmo caminho. Então Deus falou comigo claramente, na passagem que Jesus acalma o vento e o mar, o que Jesus disse aos seus discípulos: por que vocês são tão tímidos? E ele disse ao mar e ao vento: se acalmem. Então o resultado foi que os homens olharam atônitos e disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o Senhor que me salvou. Esse é o teu Jesus. Esse é o Jesus que vive em você. Esse é o Jesus que você pegou do corpo e do sangue dele. Você faz parte do corpo e do sangue do Cordeiro.
A autoridade de Deus está sobre a tua vida. Então, se tem alguma bronca, se tem alguma coisa que tem te afligido, e tem problemas, o mundo está cheio de problemas. Uns são maiores, outros são menores, mas o meu é sempre maior, o teu é sempre maior que o meu é sempre maior que o teu. Sempre vai ser assim. Mas a autoridade está no nome do Senhor. Creia nisso, busque isso do Senhor. Nós precisamos botar o pé e dizer: eu sou filho de Deus. Eu tenho autoridade que me veio dos céus. Eu tenho autoridade para que o nome do Senhor seja glorificado sobre esta terra. Seja em que área for, seja em o que você estiver passando, clame e diga: Senhor, na autoridade do nome de Jesus, eu me coloco agora aqui, Senhor, e clamo pelo teu poder, por esta autoridade, Jesus Cristo. Esta é a tua autoridade. Esta é a tua autoridade real. Esta é a tua autoridade real. É Ele que vai te socorrer na hora da angústia. É Ele que vai te socorrer na hora da tristeza. É Ele que vai te socorrer na hora da aflição. É Ele que vai estar ao teu lado. Seja você aqui dentro desta igreja, seja você fora, seja você em qualquer parte deste mundo, quem vai te socorrer é o Senhor Jesus. É Ele que vai estar ao teu lado, aonde você estiver, porque Ele disse: eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus, as meninas vão chegar.